Parte 1. A disciplina da percepção. Janeiro. Clareza. 1 de janeiro. Controle e escolha. A principal tarefa na vida é simplesmente esta: identificar e separar as questões de modo que eu possa dizer claramente para mim mesmo quais são externas, fora de meu controle, e quais têm a ver com as escolhas que realmente controlo. Para onde então devo olhar à procura do bem e do mal? Não para coisas externas incontroláveis, mas dentro de mim, para as escolhas que são minhas. Epicteto, Discursos. A prática mais importante na filosofia estoica é a distinção entre o que podemos mudar e o que não podemos, aquilo sobre o que temos influência e aquilo sobre o que não temos. Se um voo é adiado por causa das condições do clima, você pode gritar o quanto quiser com o representante da companhia aérea, isso não vai fazer a tempestade parar. Não importa o quanto você deseje, isso não o tornará mais alto ou mais baixo, ou fará com que tenha nascido em outro país. Por mais que tente, você não pode fazer alguém gostar de você. Além disso, o tempo que gastamos arremessando-nos contra esses objetos inamovíveis é tempo que não empregamos em coisas que podemos mudar. As instituições de reabilitação social praticam algo chamado prece da serenidade. Deus, concedei-me a serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, a coragem para mudar as coisas que posso e a sabedoria para distingui-las. Dependentes não podem mudar o abuso que sofreram na infância, não podem desfazer as escolhas do passado ou o dano que causaram, mas podem mudar o futuro, através do poder que possuem no presente momento. Como disse Epicteto, eles podem controlar as escolhas que fazem neste momento. O mesmo se aplica a nós hoje. Se pudermos nos concentrar em esclarecer quais partes de nosso dia podemos controlar e que partes não podemos, seremos mais felizes e também teremos uma nítida vantagem sobre as pessoas incapazes de perceber que travaram uma batalha impossível de ser vencida. 2 de janeiro. Educação é liberdade. Qual é o fruto desses ensinamentos? Somente a mais bela e adequada colheita dos verdadeiramente educados: tranquilidade, destemor e liberdade. Não deveríamos dar crédito às massas que afirmam que só os livres podem ser educados, mas aos amantes da sabedoria, que afirmam que somente os educados são livres. Epicteto, Discursos. Por que você pegou este livro? Por que pegar um livro? Não para parecer mais inteligente, não para fazer hora durante um voo, não para ouvir o que você quer ouvir. Há muitas escolhas mais fáceis do que a leitura. Não, você pegou este livro porque está aprendendo a viver, porque quer ser mais livre, temer menos e alcançar um estado de paz. Educação, ler e meditar sobre a sabedoria de grandes mentes, não é algo para ser feito só por distração. Ela tem um objetivo. Lembre-se desse imperativo nos dias em que começar a se sentir distraído, quando assistir à televisão ou fazer um lanche parecem uma forma melhor de usar seu tempo do que ler ou estudar filosofia. Conhecimento, e o autoconhecimento em particular, é liberdade. 3 de janeiro. Ser impiedoso com as coisas que não importam. Quantos causaram danos em tua vida quando não tinhas consciência do que estavas perdendo? Quanto foi desperdiçado em pesar inútil, alegria tola, desejo voraz e conversas fúteis? Quão pouco te foi deixado do que era teu? Vais te dar conta de que estás morrendo antes da hora. Sêneca, sobre a brevidade da vida. Uma das coisas mais difíceis de fazer na vida é dizer não. Para convites, pedidos, obrigações, para as coisas que todos os outros estão fazendo. Mais difícil ainda é dizer não para certas emoções que requerem muito tempo: raiva, empolgação, distração, obsessão, lascívia. Nenhum desses impulsos parece ser muito por si só, mas quando descontrolados, eles se tornam um compromisso como qualquer outro. Se você não tomar cuidado, estas são precisamente as imposições que dominarão e consumirão sua vida. Você já pensou como pode recuperar parte do seu tempo? Como pode se sentir menos ocupado? Comece aprendendo sobre o poder do não, como em não, muito obrigado. Não, não vou ficar preso a isso. E não, simplesmente não posso neste momento. Isso pode ferir alguns sentimentos. Talvez faça com que pessoas se desinteressem por você.
pode exigir um trabalho árduo, mas quanto mais você disser não a coisas que não têm importância, mais poderá dizer sim para aquelas que têm. Isso lhe permitirá viver e desfrutar a vida que você quer. 4 de janeiro. As grandes três. Tudo de que precisas é isto: certeza de julgamento no momento presente, ação para o bem comum no momento presente e uma atitude de gratidão no momento presente por tudo que te ocorra. Marco Aurélio, Meditações. Percepção, ação, vontade. Essas são as 3 disciplinas, em parte coincidentes, mas decisivas, do estoicismo, bem como da organização deste livro e da viagem de 1 ano de duração que você acaba de iniciar. Há mais na filosofia, certamente, e poderíamos passar o dia todo falando sobre as crenças particulares de cada um dos vários estoicos. Isto é o que Heráclito pensava. Zenão é de Sício, uma cidade em Chipre, e ele acreditava. Mas esses fatos iriam ajudar você a cada dia? Que clareza as banalidades fornecem? Em vez disso, o pequeno lembrete que se segue resume as 3 partes essenciais da filosofia estoica, dignas de serem levadas com você todos os dias e consideradas em todas as decisões. Controle suas percepções, oriente suas ações adequadamente, aceite de bom grado o que está fora do seu controle. Isso é tudo o que precisamos fazer. 5 de janeiro. Torne suas intenções claras. Permite que todos os teus esforços sejam orientados para alguma coisa. Permite que eles mantenham esse objetivo em vista. Não é a atividade que transtorna as pessoas, são as falsas concepções das coisas que as enlouquecem. Sêneca, sobre a tranquilidade da alma. A Lei 29 de As 48 Leis do Poder é: planeje tudo o caminho até o fim. Robert Greene escreve: planejando tudo até o fim, você não será pego de surpresa e saberá quando parar. Guie gentilmente a sorte e ajude a determinar o futuro, pensando com antecedência. O segundo hábito em Os 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes é: comece com um fim em mente. Ter um objetivo em mente não é garantia de que você vá alcançá-lo. Nenhum estoico toleraria tal suposição. Mas não ter um objetivo é uma garantia de que você não o alcançará. Para os estoicos, oieses, falsas concepções, são responsáveis não só por perturbações na alma, mas também por vidas e operações caóticas e disfuncionais. Quando seus esforços não são dirigidos para uma causa ou um objetivo, como você saberá o que fazer dia após dia? Como saberá quando já obteve o suficiente, quando alcançou sua meta, quando se desviou dela, se nunca definiu essas coisas? A resposta é: você não pode, e assim é impelido para o fracasso, ou pior, para a loucura decorrente da anarquia de não se ter uma direção. 6 de janeiro. Onde, quem, o que e por quê? Uma pessoa que não sabe o que é o universo não sabe onde está. Aquela que desconhece seu objetivo na vida não sabe quem é ou o que é o universo. Quem desconhece todas essas coisas não sabe por que está aqui. Assim, o que pensar de pessoas que buscam ou evitam o louvor daqueles que não têm conhecimento algum de onde estão ou de quem são? Marco Aurélio, Meditações. O falecido comediante Mitch Hedberg contava uma história engraçada em suas apresentações. Certa vez, ao se sentar para dar uma entrevista ao vivo, o apresentador da rádio lhe perguntou: "Então, quem é você?" Nesse momento, ele pensou: será que esse cara é uma pessoa realmente profunda ou eu vim parar na estação errada? Quantas vezes nos fazem perguntas simples como: quem é você? O que você faz? Ou de onde você é? E nós, considerando-as superficiais, se é que chegamos a considerá-las alguma coisa, nos limitamos a dar respostas superficiais a elas.
Mas, com uma arma apontada para a cabeça, a maioria das pessoas não poderia dar uma resposta muito significativa. Você seria capaz? Você dedicou tempo para perceber com mais clareza quem você é e o que você representa? Ou está ocupado demais perseguindo coisas sem importância, seguindo as influências erradas e caminhos decepcionantes, insatisfatórios ou inexistentes? 7 de janeiro. As 7 funções claras da mente. O trabalho apropriado da mente é o exercício de escolha, recusa, anseio, repulsa, preparação, objetivo e consentimento. O que pode então comprometer e impedir o funcionamento apropriado da mente? Nada, senão as decisões deturpadas tomadas por ela própria. Epicteto, Discursos. Vamos decompor cada uma dessas tarefas. Escolha, fazer e pensar corretamente. Recusa, da tentação. Anseio, por ser melhor. Repulsa, da negatividade, das más influências, do que não é verdade. Preparação, para o que nos espera ou para o que quer que possa acontecer. Objetivo, nosso princípio orientador e prioridade máxima. Consentimento, estar livre de engano quanto ao que está dentro ou fora de nosso controle e se sentir pronto para aceitar o último. É para isso que serve a nossa mente. Devemos nos assegurar de que é isso que ela faz e ver tudo o mais como transtorno ou deturpação. 8 de janeiro. Perceber nossos vícios. Devemos abandonar muitas coisas de que somos dependentes por considerá-las boas. Do contrário, desaparecerá a coragem, que deveria ser continuamente colocada à prova. Será perdida a grandeza da alma, que não pode se manter firme a menos que desdenhe como insignificante o que a multidão considera mais desejável. Sêneca, Cartas Morais. O que consideramos prazeres inofensivos facilmente podem se tornar vícios descomunais. Começamos com um cafezinho pela manhã e logo não conseguimos mais ficar sem ele no início do dia. Verificamos nosso e-mail porque isso faz parte de nosso trabalho e logo passamos a sentir a vibração fantasma do celular em nosso bolso a cada poucos segundos. Não demora e esses hábitos inofensivos passam a comandar nossa vida. As pequenas compulsões e impulsos que temos não somente erodem nossa liberdade e soberania, como também anuviam nossa clareza. Pensamos que estamos no controle, mas estamos mesmo? Como disse um dependente, o vício se dá quando perdemos a liberdade de nos abster. Recuperemos essa liberdade. Esse vício pode variar para cada um. Tomar refrigerante, usar drogas, reclamar, fofocar, navegar na internet, roer as unhas, mas você precisa recuperar a capacidade de se abster, porque nela reside sua clareza e seu autocontrole. 9 de janeiro. O que controlamos e o que não controlamos. Algumas coisas estão sob o nosso controle, outras não. Controlamos nossa opinião, nossas escolhas, nossos desejos, nossas aversões, em suma, tudo que é produzido por nós. Não controlamos nosso corpo, nossos bens, nossa reputação, nossa posição, em suma, tudo que não é produzido por nós. As coisas que estão sob o nosso controle são por natureza livres, desimpedidas, sem entraves, ao passo que aquelas que não estão são fracas, servis, podem ser impedidas e não nos pertencem. Epicteto, Encheiridion. Hoje você não controlará os acontecimentos do dia. Isso é assustador? Um pouco, mas esse sentimento é contrabalançado quando percebemos que podemos controlar nossa opinião sobre esses acontecimentos. Você decide se eles são bons ou maus, se são justos ou injustos. Você não controla a situação, mas o que pensa sobre ela. Percebe como funciona? Tudo que está fora de seu controle, o mundo externo, as outras pessoas, a sorte, o karma, o que for, tem uma área correspondente que está sob seu controle. Isso, por si só, nos dá muito o que controlar, muito poder. O melhor de tudo é que uma compreensão verdadeira do que está sob nosso controle nos proporciona uma clareza real sobre o mundo. Tudo o que temos é a nossa mente.
Lembre-se disso hoje quando tentar estender seu alcance para fora. Ele estará em uma direção muito melhor, mais apropriada, se estiver voltado para dentro. 10 de janeiro. Se você quer ser estável. A essência do bem é um certo tipo de escolha racional, assim como a essência do mal também o é. E quanto às coisas externas? Elas são apenas a matéria-prima para a nossa escolha racional, que encontra o próprio bem ou o próprio mal trabalhando com elas. Como ela encontrará o bem? Não se maravilhando com o que é material, pois se os julgamentos sobre o que é material forem corretos, isso torna nossas escolhas boas, mas, se esses julgamentos forem distorcidos, nossas escolhas se tornam más. Epicteto, Discursos. Os estoicos buscam a constância, a estabilidade e a tranquilidade, traços a que a maioria de nós aspira, mas que experimentamos apenas de maneira fugaz. Como eles alcançam essa meta fugídia? Como podemos incorporar eustateia, a palavra que Ariano usou para descrever esse ensinamento de Epicteto? Bem, não é uma questão de sorte. Não é eliminando influências externas ou se refugiando no silêncio e na solidão. É, na verdade, uma questão de filtrar o mundo externo, calibrando-o pelo nosso julgamento. Isso é o que nossa razão pode fazer, tomar a natureza deformada, confusa e assoberbante dos acontecimentos externos e torná-los ordenados. Contudo, se nossos julgamentos são deformados porque não usamos a razão, então tudo que se segue será deformado e perderemos nossa capacidade de nos manter firmes no caos e na agitação da vida. Se você quer ser equilibrado e obter clareza, ter um julgamento apropriado é o melhor caminho. 11 de janeiro. Se você quer ser instável. Pois se uma pessoa volta a própria atenção para suas escolhas racionais e suas ações, ela conseguirá conquistar a possibilidade de prevenção. Se, no entanto, ela desviar a atenção de suas escolhas racionais para coisas que não estão sob seu poder, procurando evitar o que é controlado por outros, ficará então agitada, temerosa e instável. Epicteto, Discursos. A imagem do filósofo Zen é um monge nas colinas verdejantes e tranquilas, ou num belo templo em algum penhasco rochoso. Os estoicos são a antítese dessa ideia. Eles são o homem na feira livre, o senador no fórum, a corajosa esposa esperando que seu soldado retorne da batalha, o escultor atarefado em seu ateliê. Ainda assim, estão tão em paz quanto o filósofo Zen. Epicteto está lhe lembrando que a serenidade e a estabilidade resultam das suas escolhas e do seu julgamento, não do seu ambiente. Se você procura evitar toda a perturbação à tranquilidade, outras pessoas, acontecimentos externos, estresse, nunca será bem-sucedido. Seus problemas o seguirão para onde quer que você corra ou onde quer que se esconda. Mas se você procura evitar os julgamentos perniciosos e perturbadores que causam esses problemas, então estará estável e firme onde quer que se encontre. 12 de janeiro. O único caminho para a serenidade. Mantém este pensamento em mente ao alvorecer e ao longo do dia e da noite. Há somente um caminho para a felicidade, que é abandonar tudo que está fora da tua esfera de escolha, não considerando mais nada como tua posse, entregando tudo a Deus e à sorte. Epicteto, Discursos. Esta manhã, lembre-se do que está em seu controle e do que não está. Lembre-se de se concentrar no primeiro e não no segundo. Antes do almoço, lembre-se de que a única coisa que você possui de verdade é sua capacidade de fazer escolhas e de usar a razão e o julgamento ao fazê-lo. Esta é a única coisa que jamais pode ser completamente tirada de você. À tarde, lembre-se de que, a não ser pelas escolhas que você faz, seu destino não depende inteiramente de você. O mundo está girando e nós giramos com ele, em qualquer direção, seja ela boa ou má. À noite, lembre-se novamente do quanto está fora do seu controle e de onde suas escolhas começam e terminam. Ao se deitar, lembre-se de que o sono é uma forma de entrega e de confiança, e de como ele chega facilmente. Então, prepare-se para recomeçar todo o ciclo amanhã. 13 de janeiro. Círculo de controle.
Controlamos nossa escolha racional e todas as ações que dependem dessa vontade moral. O que não está sob nosso controle são o corpo e qualquer parte dele, nossos bens, pais, irmãos, filhos e nosso país, qualquer coisa com que poderíamos nos associar. Epicteto, Discursos. Isso é importante o bastante para que mereça ser repetido. Uma pessoa sensata sabe o que está dentro de seu círculo de controle e o que está fora. A boa notícia é que é muito fácil lembrar o que está dentro de nosso controle. Segundo os estoicos, o círculo de controle contém apenas uma coisa: sua mente. Isso mesmo, nem seu corpo físico está completamente dentro do círculo. Afinal, você poderia ser acometido por uma doença ou deficiência física a qualquer momento. Você poderia estar em uma viagem internacional e ser preso por engano. Mas isso é uma notícia boa, porque reduz drasticamente a quantidade de coisas sobre as quais você precisa pensar. Existe clareza na simplicidade. Enquanto todas as outras pessoas estão correndo de um lado para outro, com uma lista de responsabilidades de 1 quilômetro de comprimento, cheia de coisas pelas quais elas não são realmente responsáveis, você tem apenas essa lista de um item. Você precisa controlar apenas isso, suas escolhas, sua vontade, sua mente. Por isso, cuide dela. 14 de janeiro. Rompa as amarras de sua mente. Compreende finalmente que tens algo em ti mais poderoso e divino do que aquilo que causa as paixões físicas e te manipula como um mero fantoche. Que pensamentos ocupam minha mente agora? Não será medo, desconfiança, desejo ou algo semelhante? Marco Aurélio, Meditações. Pense em todos os interesses que disputam uma parte do seu bolso ou um segundo de sua atenção. Cientistas especializados em alimentos estão desenvolvendo produtos para explorar nossas papilas gustativas. Engenheiros do Vale do Silício estão projetando aplicativos tão viciantes quanto jogos de azar. A mídia está fabricando narrativas para provocar indignação e raiva. Esta é só uma pequena fatia das tentações e forças que atuam sobre nós, distraindo-nos e afastando-nos do que realmente importa. Marco Aurélio, felizmente, não estava exposto a esses excessos de nossa cultura moderna. Mas ele também conhecia muitas distrações, a fofoca, o chamado interminável do trabalho, bem como o medo, a desconfiança, a lascívia. Todo ser humano é manipulado por essas forças internas e externas, cada vez mais poderosas e difíceis de resistir. A filosofia nos pede que prestemos uma atenção cuidadosa e nos esforcemos para ser mais que um peão no tabuleiro. Como disse Viktor Frankl em A Vontade de Sentido, o homem é empurrado por impulsos, mas puxado por valores. Esses valores e a consciência interior nos impedem de sermos marionetes. Sem dúvida, prestar atenção é algo que demanda trabalho e consciência. Mas isso não é melhor do que ser manipulado como uma marionete? 15 de janeiro. A paz está em manter o rumo. A tranquilidade não pode ser conquistada exceto por aqueles que alcançaram uma capacidade de julgamento constante e firme. Os demais vão e vêm em suas decisões, oscilando entre um estado de rejeição e de aceitação das coisas. Qual é a causa desse vai e vem? É que nada está claro e eles dependem do mais incerto dos guias, a opinião comum. Sêneca, Cartas Morais. Em seu ensaio sobre a tranquilidade, Sêneca usa a palavra grega eutimia, que ele define como acreditar em si mesmo e confiar que está no caminho correto, e não duvidar disso, ao seguir a miríade de trilhas daqueles que vagam em todas as direções. É esse estado da mente, diz ele, que produz tranquilidade. A clareza de visão nos permite ter essa crença. Isso não quer dizer que vamos sempre estar 100% certos de tudo, nem que deveríamos estar. Em vez disso, trata-se de que estejamos seguros de que rumamos, em geral, na direção certa. Seguros de que não precisamos nos comparar o tempo todo a outras pessoas ou mudar de ideia a cada 3 segundos com base em informações novas. Ao contrário, encontramos tranquilidade e paz quando identificamos nosso caminho e aderimos a ele. Manter o curso, naturalmente fazendo ajustes aqui e ali, mas ignorando as sereias que cantam para nos distrair e nos fazer virar em direção aos rochedos. 16 de janeiro.
Nunca faça nada por hábito. Assim, na maioria das outras coisas, nos ocupamos das circunstâncias não segundo as suposições corretas, mas sobretudo de acordo com o miserável hábito. Como tudo o que eu disse é o caso, quem está em treinamento deve buscar elevação, deixando de ir atrás do prazer e evitar dor, de se apegar à vida e abominar a morte, e no caso de bens e dinheiro, deixando de valorizar mais o ato de receber do que o de doar. Mussônio Rufo, palestras. Perguntam a um trabalhador: por que você fez isso dessa maneira? Ele responde: porque essa é a maneira como sempre fiz. A resposta decepciona todo bom patrão e dá água na boca de todo empreendedor. Esse trabalhador parou de pensar e está operando em piloto automático por hábito. O negócio está pronto para levar uma rasteira da concorrência e o trabalhador provavelmente será demitido por qualquer patrão que use a cabeça. Deveríamos agir com a mesma impiedade com nossos próprios hábitos. Estamos estudando filosofia precisamente para nos livrarmos do comportamento maquinal. Descubra o que você faz por rotina ou por já estar no sangue. Pergunte a você mesmo: é essa realmente a melhor maneira de fazer isso? Saiba o motivo por trás do que você faz e faça as coisas pelas razões corretas. 17 dias de janeiro. Reinicie o trabalho real. Sou teu professor e estás aprendendo em minha escola. Meu objetivo é levar-te à perfeição, desimpedido, livre de comportamento compulsivo, livre de travas, sem pudor, livre, florescente e feliz, olhando para Deus nas coisas grandes e pequenas. Teu objetivo é aprender e praticar diligentemente tudo isso. Por que então não concluis o trabalho se tens o objetivo correto e eu tenho tanto o objetivo quanto a preparação correta? O que está faltando? O trabalho é inteiramente exequível e é a única coisa em nosso poder. Deixa o passado para trás, devemos apenas começar. Acredita em mim e verás. Epicteto, Discursos. Você se lembra, na escola ou no início de sua vida, de ter medo de tentar alguma coisa porque temia fracassar? A maioria dos adolescentes prefere ficar à toa a se empenhar em algo. Os esforços indolentes, sem convicção, lhes permitem uma desculpa pronta. Não tem importância, eu não estava nem tentando. À medida que ficamos mais velhos, o fracasso não é mais tão desprovido de consequências. O que está em jogo não é uma nota arbitrária ou ganhar um troféu em um esporte na quadra, mas a qualidade de sua vida e sua capacidade de lidar com o mundo à sua volta. Não deixe, contudo, que isso o intimide. Você tem os melhores professores do mundo, os filósofos mais sábios que já existiram. E não só você é capaz, como o professor está pedindo algo muito simples: apenas comece o trabalho. O resto vem. 18 de janeiro. Veja o mundo como os poetas e os artistas. Passa por este breve fragmento de tempo em harmonia com a natureza e chega a teu lugar final de repouso graciosamente, assim como uma azeitona madura pode cair, louvando a terra que a alimentou e grata à árvore que lhe permitiu crescer. Marco Aurélio, Meditações. Há alguns fraseados de uma beleza assombrosa nas meditações de Marco Aurélio, o que é de admirar, considerando-se o público ao qual seus textos se dirigem, apenas ele mesmo. Numa passagem, ele louva o encanto e a sedução do processo da natureza, as hastes de grão maduro se curvando, a testa franzida do leão, a espuma escorrendo da boca do urso. Deveríamos agradecer ao professor de retórica Marco Cornélio Frontão pelas imagens nestas vívidas passagens. Frontão, por muitos considerado o melhor orador de Roma depois de Cícero, foi escolhido pelo pai adotivo de Marco Aurélio para lhe ensinar a pensar, escrever e falar. Mais do que apenas frases bonitas, isso lhe deu, e agora a nós, uma poderosa perspectiva sobre acontecimentos comuns ou aparentemente não belos. É preciso um olhar de artista para notar que o fim da vida não difere de uma fruta madura tombando da árvore.
É preciso um poeta para perceber a maneira como o pão que assa se fende em certos lugares, e essas rachaduras, embora não pretendidas na arte do padeiro, atraem nosso olhar e servem para estimular nosso apetite, encontrando nessas rachaduras uma metáfora. Há clareza e alegria em ver o que outros não podem ver, em descobrir graça e harmonia em lugares que outros ignoram. Isso não é muito melhor do que enxergar o mundo como um lugar sombrio? 19 de janeiro. Aonde quer que vá, lá está a sua escolha. Um pódio e uma prisão são ambos lugares, um elevado e o outro baixo, mas nos dois, tua liberdade de escolha pode ser mantida se assim desejares. Epicteto, Discursos. Todos os estoicos ocupavam posições muito diferentes na vida. Alguns eram ricos, já outros haviam nascido na base da rígida hierarquia romana. Para alguns as coisas eram fáceis, para outros inconcebivelmente difíceis. Isso também é verdade a respeito de nós. Todos chegamos à filosofia vindos de diferentes origens, e mesmo em nossa vida experimentamos períodos de boa e má sorte. Mas em todas as situações, adversas ou vantajosas, devemos fazer apenas uma coisa: nos concentrarmos no que está sob nosso controle, em oposição ao que não está. Agora mesmo poderíamos estar abatidos com as lutas, ao passo que apenas alguns anos atrás talvez tivéssemos vivido no luxo, e dentro de apenas poucos dias poderíamos estar tão bem que o sucesso seria realmente um fardo. Uma coisa permanecerá constante: nossa liberdade de escolha, tanto no quadro geral quanto no restrito. Na verdade, isso é clareza. Não importa quem somos ou onde estamos, o que interessam são nossas escolhas. O que são elas? Como iremos avaliá-las? De que maneira faremos a maioria delas? Essas são as perguntas que a vida nos faz, seja lá qual for nossa posição. Como você responderá? 20 de janeiro. Reacenda seus pensamentos. Teus princípios não podem ser extintos a menos que apagues os pensamentos que os alimentam, pois está sempre em teu poder reacender novos. É possível começar a viver de novo. Vê as coisas de forma diferente como fazias outrora. É assim que se reinicia a vida. Marco Aurélio, Meditações. Você teve semanas ruins? Afastou-se dos princípios e crenças que lhe são caros? Isso é completamente normal. Acontece com todos nós. Provavelmente aconteceu com Marco Aurélio. Pode ter sido por isso que ele escreveu a nota acima para si mesmo. Talvez ele estivesse lidando com senadores difíceis ou tendo dificuldades com seu filho problemático. Talvez nessas situações ele tenha perdido as estribeiras, ficado deprimido ou deixado de entrar em contato consigo mesmo. Quem não faria isso? Mas o que devemos lembrar aqui é que, não importa o que aconteça, não importa como nossa atitude foi decepcionante no passado, os próprios princípios permanecem inalterados. Podemos retornar e abraçá-los a qualquer momento. O que aconteceu ontem, o que aconteceu 5 minutos atrás é o passado. Podemos reacender nossos pensamentos e recomeçar sempre que quisermos. Por que não fazer isso agora mesmo? 21 de janeiro. Um ritual matinal. Pergunta a ti mesmo o seguinte, antes de mais nada, todas as manhãs: o que me falta para estar livre da paixão? E quanto à tranquilidade, o que sou? Um mero corpo, um proprietário ou uma reputação? Nenhuma dessas coisas? O que então? Um ser racional. O que é exigido de mim? Que medite sobre tuas ações. Como me desviei da serenidade? O que fiz de hostil, antissocial ou desatencioso? O que deixei de fazer em todos esses casos? Epicteto, Discursos. Muitas pessoas bem-sucedidas têm seu ritual matinal. Para algumas é meditar, para outras é se exercitar. Para muitas é escrever num diário, apenas algumas páginas em que elas registram seus pensamentos, medos, esperanças. Nesses casos, o que interessa não é tanto a atividade em si, mas o ritual da reflexão.
A ideia é dedicar um tempo para olhar dentro de si mesmo e examinar-se. Tirar esse tempo é o que os estoicos defendiam mais do que qualquer outra coisa. Não sabemos se Marco Aurélio escrevia suas meditações de manhã ou à noite, mas sabemos que ele arranjava seus momentos de tranquilidade solitária e que ele escrevia para si mesmo, não para alguém. Se você está procurando um lugar para começar o próprio ritual, não pode fazer melhor que o exemplo de Marco Aurélio e a lista de perguntas de Epicteto. Todos os dias, a partir de hoje, faça essas perguntas difíceis a si mesmo. Deixe a filosofia e o trabalho árduo guiarem-no para respostas melhores, uma manhã de cada vez ao longo de uma vida. 22 de janeiro. A revisão do dia. Manterei constante vigilância sobre mim mesmo e, muito proveitosamente, submeterei cada dia a uma revisão. Porque é isso que nos torna maus, que nenhum de nós rememora a própria vida. Refletimos apenas sobre o que estamos prestes a fazer. Entretanto, nossos planos para o futuro provêm do passado. Sêneca, Cartas Morais. Numa carta a seu irmão mais velho, Novato, Sêneca descreve um exercício bom que pegou emprestado de outro proeminente filósofo. No fim de cada dia, ele fazia a si mesmo variações das seguintes questões: que mau hábito reprimi hoje? Como estou melhor? Minhas ações foram justas? Como posso melhorar? No início ou no fim de cada dia, o estoico se senta com seu diário e revisa o que fez, o que pensou, o que poderia ser melhorado. É por essa razão que as Meditações de Marco Aurélio é um livro um tanto impenetrável. Era para sua própria clareza, não para benefício público. Tomar nota de exercícios estoicos era, e ainda é, uma forma de os praticar, tal como poderia ser repetir uma prece ou um hino. Mantenha um diário, seja ele um arquivo no computador, seja um pequeno caderno. Dedique tempo para recordar conscientemente os acontecimentos do dia anterior. Seja resoluto em suas avaliações. Observe o que contribuiu para sua felicidade e o que a depreciou. Escreva sobre o que você gostaria de aprimorar ou anote citações que aprecia. Fazendo o esforço de registrar tais pensamentos, você fica menos propenso a esquecê-los. Mais um benefício: você acumulará uma boa quantidade de registros para acompanhar seu progresso também. 23 de janeiro. A verdade sobre o dinheiro. Passemos aos realmente ricos. Quantas vezes eles se parecem muito com os pobres? Quando viajam ao exterior, precisam restringir sua bagagem. E quando estão com pressa, dispensam comitiva. E aqueles que estão no exército, quão poucos de seus bens conseguem conservar? Sêneca, Consolação à minha mãe Élvia. O autor Prescott Fitzgerald, que muitas vezes glamorizou os estilos de vida dos ricos e famosos em livros como O Grande Gatsby, abre um de seus contos com as frases agora clássicas: "Deixe-me falar-lhe sobre os muito ricos. Eles são diferentes de você e de mim." Alguns anos depois que esse conto foi publicado, seu amigo Ernest Hemingway caçoou de Fitzgerald ao escrever: "Sim, eles têm mais dinheiro." É disso que Sêneca está nos lembrando. Um dos homens mais ricos de Roma, ele sabia em primeira mão que o dinheiro só muda a vida em parte. O dinheiro não resolve os problemas que as pessoas pobres pensam que ele resolverá. Na verdade, nenhuma posse material o fará. Coisas externas não podem resolver questões internas. Sempre nos esquecemos disso, o que causa muita confusão e dor. Como Hemingway escreveria mais tarde sobre Fitzgerald, ele pensava que os ricos eram uma raça glamourosa especial, e quando descobriu que não eram, isso destruiu tanto quanto qualquer outra coisa que o tenha destruído. Se não mudarmos, isso também será verdade em nós. 24 de janeiro. Buscar uma compreensão profunda. Com Rústico, aprendi a ler atentamente e a não me satisfazer com uma compreensão aproximada do todo, e a não concordar depressa demais com aqueles que têm muito a dizer sobre alguma coisa. Marco Aurélio, Meditações. O primeiro livro das Meditações de Marco Aurélio começa com uma lista de agradecimentos. Ele agradece, uma por uma, as principais influências em sua vida.
Uma dessas pessoas é Quinto Júnior Rústico, um professor que desenvolveu em seu aluno um amor pela clareza e pela compreensão profundas, um desejo de não parar na superfície quando se trata de aprendizado. Foi também por meio de Rústico que Marco Aurélio foi apresentado a Epicteto. Na verdade, Rústico emprestou ao aluno seu exemplar das palestras de Epicteto. Marco Aurélio claramente não ficou satisfeito em apenas entender a ideia básica dessas palestras, nem as aceitou simplesmente por recomendação de seu professor. Paul Johnson gracejou uma vez que Edmund Wilson lia livros como se a vida do autor estivesse em julgamento. Foi assim que Marco Aurélio leu Epicteto, e quando as lições se mostraram satisfatórias, ele as absorveu. Elas se tornaram parte de seu DNA. Ele as citou extensamente ao longo da vida, encontrando clareza e força reais em suas palavras, mesmo em meio ao luxo e ao poder imensos que viria a possuir. Esse é o tipo de leitura e estudo profundos que precisamos cultivar, razão por que estamos lendo apenas uma página por dia em vez de um capítulo de cada vez, para que possamos ter tempo de ler com atenção e profundidade. 25 de janeiro. O único prêmio. O que resta para ser apreciado? Isto, eu penso, limitar nossa ação ou inação apenas ao que está de acordo com as necessidades de nossa preparação. É nisso que consistem os esforços da educação e do ensino. Aqui está a coisa a ser apreciada. Se conseguires isso, vais parar de tentar conquistar todas as outras coisas. Se não o fizeres, não serás livre, autossuficiente ou liberto da paixão, mas necessariamente cheio de inveja, ciúme e desconfiança por quem quer que tenha o poder de tomá-las, e vais conspirar contra aqueles que têm o que aprecia. No entanto, respeitando e apreciando tua própria mente, agradarás a ti mesmo e estarás em mais harmonia com teus semelhantes e mais sintonizado com os deuses, louvando tudo que eles puseram em ordem e atribuíram a ti. Marco Aurélio, Meditações. Warren Buffett, cuja fortuna líquida é de aproximadamente 65 bilhões de dólares, vive na mesma casa que comprou em 1958 por 31.500 dólares. John Urschel, um atacante do time de futebol americano Baltimore Ravens, recebe milhões, mas vive com 25 mil dólares por ano. A estrela do time de basquete San Antonio Spurs, Kawhi Leonard, circula por aí no mesmo Chevy Tahoe de 1997 desde a adolescência, mesmo tendo um contrato de cerca de 94 milhões de dólares. Por quê? Não porque sejam avarentos, é porque as coisas que importam para eles são baratas. Buffett, Urschel e Leonard não acabaram desse jeito por acaso. O estilo de vida deles é resultado de priorização. Eles cultivam interesses que estão sem dúvida abaixo de seus recursos financeiros e, em consequência, qualquer renda lhes proporcionaria liberdade para buscar as coisas que mais lhes interessam. Acontece simplesmente que eles enriqueceram acima de qualquer expectativa. Esse tipo de clareza sobre aquilo que eles mais amam no mundo significa que eles podem aproveitar a vida, significa que ainda seriam felizes mesmo se houvesse uma reviravolta nos negócios ou se suas carreiras fossem interrompidas por uma lesão. Quanto mais coisas desejamos e mais temos de fazer para ganhar ou alcançá-las, menos aproveitamos verdadeiramente a vida e menos livres somos. 26 de janeiro. O poder de um mantra. Apaga as falsas impressões de tua mente repetindo para ti mesmo: tenho em minha alma o poder de me manter afastado de qualquer mal, desejo ou perturbação. Em vez disso, vendo a verdadeira natureza das coisas, eu lhes darei somente o que lhes é devido. Sempre te lembra desse poder que a natureza te deu. Marco Aurélio, Meditações. Qualquer pessoa que tenha feito uma aula de yoga ou sido apresentada ao pensamento hindu ou budista provavelmente ouviu falar do conceito de mantra. Em sânscrito, a palavra significa fala sagrada. Basicamente, uma palavra, uma frase, um pensamento, até um som, destinada a fornecer clareza ou orientação espiritual. Um mantra pode ser especialmente útil durante a meditação porque nos permite bloquear todas as distrações e nos concentrarmos.
Era apropriado, portanto, que Marco Aurélio sugerisse esse mantra estoico, um lembrete ou frase de alerta para usar quando somos acometidos por falsas impressões, distrações ou sentimos a pressão da vida cotidiana sobre nós. Ele diz essencialmente: tenho dentro de mim o poder de manter isso afastado, posso ver a verdade. Mude o fraseado como quiser, essa parte depende de você. Mas tenha um mantra e use-o para encontrar a clareza pela qual anseia. 27 de janeiro. As 3 áreas de treinamento. Há 3 áreas em que a pessoa sensata e boa deve ser treinada. A primeira tem a ver com desejos e aversões, que ela nunca erre o alvo em seus desejos nem caia naquilo que a repele. A segunda se refere aos impulsos de agir e não agir, e mais amplamente ao dever, que ela possa agir deliberadamente, motivada por boas razões, e não sem pensar. A terceira diz respeito a livrar-se do engano, autocontrole e toda a área do julgamento, o consentimento que nossa mente dá às suas percepções. Dessas 3 áreas, a principal e a mais urgente é a primeira, referente às paixões, pois fortes emoções só surgem quando fracassamos em nossos desejos e aversões. Epicteto, discursos. Hoje, vamos nos concentrar nas 3 áreas de treinamento que Epicteto nos mostrou. Primeiro, precisamos considerar o que devemos desejar e o que devemos rechaçar. Por quê? Para desejarmos o que é bom e evitarmos o que é mal. Não basta apenas ouvir seu corpo, porque nossas atrações muitas vezes nos desencaminham. Em seguida, devemos examinar o que nos impulsiona a agir, isto é, nossas motivações. Estamos agindo pelas razões corretas ou porque não paramos para pensar, ou acreditamos que temos de fazer algo? Finalmente, há nosso julgamento. Nossa capacidade de ver as coisas claramente e de forma apropriada chega quando usamos nossa grande dádiva da natureza, a razão. Essas são as 3 áreas distintas de treinamento, mas, na prática, elas estão inextricavelmente entrelaçadas. Nosso julgamento afeta o que desejamos, nossos desejos afetam nossas ações e nosso julgamento as determina. Mas não podemos apenas esperar que isso aconteça. Em todas as áreas da vida, devemos refletir e empregar nossa energia com empenho. Se o fizermos, encontraremos clareza e seremos bem-sucedidos. 28 de janeiro. Observando os sábios. Observa com bastante atenção o princípio orientador das pessoas, especialmente dos sábios, tanto do que eles fogem quanto o que eles buscam. Marco Aurélio, Meditações. Sêneca disse: sem uma régua com a qual fazê-lo, não podemos endireitar o que está torto. Esse é o papel das pessoas sábias em nossa vida, servir de modelo e de inspiração. Fazer nossas ideias reverberarem e pôr nossas presunções à prova. Quem essa pessoa será depende de você. Talvez seja seu pai ou sua mãe. Pode ser que um filósofo, um escritor ou um pensador cumpra esse papel. Talvez perguntar o que Jesus faria seja o modelo certo para você. Mas escolha alguém, observe o que essa pessoa faz e o que ela não faz e esforce-se ao máximo para fazer o mesmo. 29 de janeiro. Mantenha a simplicidade. Em todos os momentos, mantenha a mente firme na tarefa a realizar, como romano e como ser humano, fazendo-a com estrita e simples dignidade, afeição, liberdade e justiça, dando a ti mesmo uma trégua com relação a todas as outras considerações. Podes fazer isso se abordares cada tarefa como se ela fosse a última, abandonando toda a distração, subversão passional da razão e todo drama, vaidade e queixa com relação à parte que coube a ti. Tu podes ver que basta dominar alguns princípios para se viver uma vida abundante e devota, pois se mantiveres a vigilância sobre essas coisas, os deuses não pedirão mais. Marco Aurélio, Meditações. Cada dia nos apresenta a possibilidade de pensarmos além do necessário sobre tudo. O que eu deveria vestir? Será que eles gostam de mim? Estou comendo bem? O que acontecerá na minha vida? Será que meu chefe está satisfeito com o meu trabalho? Hoje, vamos nos concentrar no que está diante de nós.
Seguiremos a máxima que o técnico Bill Belichick, do time de futebol americano New England Patriots, diz aos seus jogadores: faça seu trabalho. Como um romano, como um bom soldado, como um mestre de nosso ofício. Não precisamos nos perder em 1000 outras distrações ou nos assuntos alheios. Marco Aurélio diz que devemos encarar cada tarefa como se fosse a última, porque ela de fato poderia ser. E mesmo que não seja, fazer de qualquer jeito o que você tem em mãos não ajuda em nada. Encontre clareza na simplicidade de fazer seu trabalho hoje. 30 de janeiro. Você não tem de estar no comando de tudo. Se desejas melhorar, contenta-te em parecer desinformado ou estúpido em assuntos que desconheces. Não desejes parecer informado. E se alguns te consideram alguém importante, desconfia de ti mesmo. Epicteto, Encheiridion. Uma das coisas mais extraordinárias que você pode fazer como ser humano em nosso mundo midiático hiperconectado 24 horas por dia, 7 dias por semana, é dizer não sei, ou, de maneira mais provocativa, não me importo. A maior parte da sociedade parece ter adotado como mandamento que devemos saber de tudo o que está acontecendo, assistir a todos os episódios de todas as séries de televisão aclamadas pela crítica, acompanhar os noticiários religiosamente e nos apresentarmos para os outros como indivíduos informados e conhecedores do mundo. Mas onde estão as provas de que isso é mesmo necessário? Essa obrigação é imposta por lei? Ou será que você simplesmente tem medo de parecer meio bobinho num jantar? Sim, você tem para com seu país e sua família o dever de saber daquilo que pode afetá-los diretamente. Mas é só isso. Quanto tempo, energia e capacidade mental você teria a mais se cortasse drasticamente seu consumo de mídia? O quanto se sentiria mais descansado e presente se parasse de se abalar e se indignar diante de cada escândalo, furo de reportagem e possível crise, muitas das quais nunca chegam a ocorrer no fim das contas. 31 de janeiro. Filosofia como um remédio para a alma. Não retornes à filosofia como um capataz, mas como os pacientes que buscam alívio num tratamento para olhos inflamados, ou em um curativo para uma queimadura, ou em um unguento. Encarando-a dessa maneira, obedecerás à razão sem a exibir e repousarás tranquilo aos cuidados dela. Marco Aurélio, Meditações. Quanto mais ocupados ficamos, quanto mais trabalhamos e aprendemos e lemos, maior a chance de ficarmos à deriva. Entramos num ritmo, estamos ganhando dinheiro, sendo criativos, nos sentindo estimulados e atarefados. Parece que tudo vai bem, contudo nos afastamos cada vez mais da filosofia. Essa negligência acabará acarretando um problema. O estresse se acumula, nossa mente fica confusa, esquecemos o que é importante e isso nos causa um nó. Quando algo desse tipo acontece, é importante pisarmos no freio, pormos de lado todo o ímpeto e o momento. Retornemos ao modus operandi e às práticas que sabemos estarem enraizados na clareza, no bom julgamento, nos bons princípios e na boa saúde. O estoicismo foi concebido para ser um remédio para a alma. Ele nos livra das vulnerabilidades da vida moderna. Ele nos restaura com o vigor de que precisamos para prosperar na vida. Entre em contato com essa filosofia hoje e deixe-a curá-lo.